Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Bem-vindos àquela que é a vossa 27ª lição. Estamos a aproximar do fim, aqui naquele que é o programa do jurista, do estudante e do diplomata de topo, que tem a ver essencialmente com energia da Casa 9, mais concretamente aquilo que é a oficina da universidade. Tivemos a falar de sincronicidade na última lição e do Ikigai, de encontrar, digamos, o seu espaço e aquilo que é o seu objetivo de vida, em termos de ser um estudante, um diplomata e um jurista de topo. Se falarmos sobre aquilo que é o passado e o futuro em termos de interligação a um presente com sentido e com sincronicidade à vida, e tivemos a falar aqui também de aspectos de construção interna, hoje vamos focar-nos como estar no momento presente, ou seja, no momento atual. Obviamente que, de alguma forma, é importante percebermos que viver o momento presente é abandonar as aparências e viver com autenticidade, ou seja, dedicar-nos a integrar aquilo que é, digamos, a nossa própria missão de vida, aquela que tem que ver com a nossa transformação interna, que se prende obviamente com a sincronicidade e com o Ikigai, mas vai muito além de tudo isto, vai essencialmente ao encontro daquilo que é a nossa própria essência descoberta ou redescoberta e que tem a ver com missão, e essa missão é uma missão que nos é encomendada independentemente daquilo que é a nossa própria constelação familiar ou conjunto das influências nas quais crescemos e nascemos e que também nos formatam, digamos assim, a partir do passado e a partir daquilo que são, no fundo, os carregos, os pesos da nossa família e da nossa cultura. Mas independentemente de identificarmos o que é nosso e o que é do outro, que é um aspecto importante, e quando eu falo do outro em termos coletivos, do eu com a coletividade, do eu com a inserção, digamos assim, numa sociedade mais ampla do que, digamos, uma relação conjugal, e portanto ser capaz de perceber que é no momento presente que nós sabemos mais facilmente abandonar aparências e viver com autenticidade, porque estamos focados não, digamos, no ego, e o ego tem muito a ver com o passado e com o futuro, mas sim com aquilo que estamos a realizar e a fazer naquele momento. Igualmente é estar em conexão com a realidade e dos que nos cercam, ou seja, estarmos ali, no aqui e no agora, com capacidade de escuta, de ouvir os outros, de chegar aos outros, de perceber o que é que os outros nos querem realmente trazer, permitindo ser vulnerável e verdadeiro, sem necessidade de manter aquilo que são as imagens idealizadas e que normalmente têm como foco essencial que nós obtenhamos, de alguma forma, um suprimento de validação, que muitas vezes é aquilo que marca esta sociedade de bolhas mediáticas e de, autenticamente, algoritmocracia, ou seja, onde o algoritmo acaba por dominar. A teoria da autenticidade do eu de Carl Rogers aparece aqui então como um elemento absolutamente essencial, ou seja, é a partir desta teoria que nós construímos também uma forma muito própria de perceber a autenticidade da identidade, daquilo que é o verdadeiro eu e não aquela aparência forjada que tem a ver com o nosso ego e que serve mais como máscara para estarmos no mundo e sermos aceitos e nos podermos integrar e de alguma forma sobreviver perante as dificuldades de integração no mundo e que não reflete propriamente aquilo que é a nossa própria identidade, que é a nossa própria capacidade de ser e estar e que fica muito aquém daquilo que nós possamos querer fazer com a nossa vida. Portanto, desde que nós percebamos que a autenticidade do eu tem muito mais a ver com congruência entre o que nós somos e o que desejamos ser, e que isto também aqui estabelece uma vulnerabilidade, e que essa vulnerabilidade, uma vez que estamos a ser nós próprios, tornamos-nos mais, no fundo, sujeitos à crítica, estamos menos escondidos, digamos assim, mas essa também é uma vulnerabilidade que acaba por ser uma pedra-toque ou um ponto de partida para fortalecer a congruência e criar relações reais. Ou seja, muitas vezes é expondo a nossa fragilidade, expondo a nossa dor, que nós crescemos e nos transformamos. A teoria da identidade social de Henri Tajfel. Henri Tajfel traz-nos então aqui um outro conceito que é igualmente interessante, que tem a ver com a aceitação social e que esta será mais profunda quando baseada na autenticidade. Obviamente que quando nós somos nós mesmos, estamos muito mais sujeitos a críticas, estamos muito mais sujeitos à exposição,
mas isso é o que nos faz também ser autênticos e viver, digamos, perante aquilo que é a crítica real de quem nos ouve, de quem está connosco. Portanto, tudo isso é importante, ou seja, percebermos que quando estamos no coletivo, na nossa relação já não com, digamos, connosco mesmos ou com a pessoa com quem fazemos a interação, mas estamos a interagir com grupos de pessoas, a nossa forma de focar a realidade acaba por se desmultiplicar, o que leva a termos que atender a muitos focos e só conseguiremos manter congruência e, consequentemente, a aceitação social se soubermos efetivamente sermos fiéis àquilo que é a nossa própria interioridade. Portanto, mostrar-nos realmente como somos é aquilo que favorece a inclusão genuína e as relações saudáveis. Ou seja, procurar aqui essa exposição poderá, num sentido inicial, implicar aqui uma dor de exposição, mas que no final trará grandes vantagens em termos de transformação interna. Passar aqui depois para a teoria da vulnerabilidade, Brené Brown. Brené Brown traz-nos aqui então a vulnerabilidade como um espaço de crescimento e transformação, como dizia. Ser vulnerável é ser corajoso, mostrar imperfeições fortalece as conexões humanas e isto ajuda a abandonar a imagem idealizada e cria um espaço para a empatia e pertencimento. Evidentemente que ao se ser vulnerável, ao se colocar no mundo, ao se expor, evidentemente que tudo isto implica não ter receio, estar muito bem trabalhado sobre si mesmo, aceitar-se e perceber-se como sendo um ser único, que não tem receio de expor a sua própria identidade, aquilo que é a sua mais profunda missão nesta vida e neste mundo. Isto não é fácil, obviamente, porque implica a crítica, muitas vezes até destrutiva, da sociedade, mas ao mesmo tempo esta capacidade de se mostrar, que é também mostrar as suas imperfeições e ficar sujeito a essa crítica, é o que fortalece as conexões humanas. As pessoas preferem pessoas imperfeitas, mas que sejam autênticas, do que pessoas que são, entre aspas, perfeitas, mas que depois não são verdadeiras ou não correspondem àquilo que se vendem. Este abandono à imagem idealizada e à criação de um espaço de empatia e pertencimento é a base, é a pedra-toque para a transformação, para a verdadeira transformação interna que se pretende aqui na teoria da vulnerabilidade. Também existe aqui a teoria de Mindfulness, de Jon Kabat-Zinn. Jon Kabat-Zinn traz-nos aqui então esta ideia de mindfulness, ou seja, a capacidade de, sempre que meditamos e estamos em estado de meta, temos a capacidade de integrar tudo o que está à nossa volta e ver e atingir coisas que o nosso cérebro permite atingir quando estamos em perfeita harmonia e entendimento com o mundo. E o mindfulness é muito estar plenamente consciente no aqui e no agora. Se nós estivermos no aqui e no agora de forma permanente, nós atingiremos todos os nossos objetivos e isso ajudar-nos a elevar a nossa vibração e a transformarmos. Isto permite-nos sentir, respirar e observar sem julgamentos. É muito importante ter uma prática de respiração e de sensibilidade ao meio e à realidade exterior, porque isto é o que nos permite observar sem julgamentos e viver a presença e a autenticidade que a mesma importa. Quando sabemos fazer isso, nós chegamos realmente a estados maiores de conhecimento e reconhecimento dos outros e também daquilo que é a nossa missão pessoal, o nosso Ikigai. Temos também aqui uma teoria da autodeterminação, de Deci Ryan, que nos pode aqui também auxiliar neste caminho de transformação e aceitação do mundo, onde é importante centrar-nos na questão do bem-estar, saber que o bem-estar e que tem a ver muito mais com o contentamento do que com a felicidade, já que a felicidade é um estado fugaz e que se liga ao prazer que é retirado das coisas e que é um conceito altamente utilitarista e não um conceito estoico ou libertário. E então o bem-estar que aqui propomos é um bem-estar mais estoico, é um bem-estar que vem do contentamento e que vem da autonomia e motivação intrínseca, ou seja, a capacidade de comemorar os seus próprios êxitos, que serão diferentes dos êxitos dos outros, porque não estamos todos a competir para o mesmo objetivo, estamos sobretudo a competir connosco mesmos para nos superar a nós mesmos. E isso é muito importante, perceber que nós não competimos com os outros, nós competimos connosco mesmos e com a vontade de chegar mais longe.
Portanto, viver com base nos propósitos, valores, reduz a necessidade de aprovação externa. Não viver em função do que os outros nos dizem ou da forma como os outros nos avaliam ou de uma competição, digamos assim, para ganhar medalhas ou troféus. Estarmos verdadeiramente centrados no nosso próprio crescimento e transformação é muito mais relevante e importante. Ser melhor que no dia anterior é talvez o objetivo, ou é mesmo o objetivo mais importante que temos no nosso dia. Depois aqui exercícios práticos, que também trago aqui hoje, ou um exercício prático, uma vez que estivemos aqui a refletir essencialmente em aspectos teóricos, aspectos que são importantes ou que eram importantes aqui também para a construção daquilo que era a nossa aula de hoje. E aquilo que eu hoje proponho como exercício prático é, primeiro, começar por refletir sobre imagens que tente manter e nas suas vulnerabilidades, ou seja, pensar em momentos ou situações no emprego ou num contexto em que tem que sobreviver, ou em momentos em que teve que sobreviver, e focar-se nas imagens que, no fundo, provocavam, na forma como se sentia, e também refletir sobre a maneira como mantinha essas vulnerabilidades a partir da imagem que tentava fazer, digamos assim, passar. Depois, desafiar-se a ser mais autêntico em 3 situações esta semana, ou seja, pensar num qualquer, no fundo, ambiente no qual você tenha que representar um papel. Todos nós sabemos que na vida existem sempre situações onde temos de desempenhar papéis, e então desafiar-se a ser mais autêntico nessas 3 situações esta semana. Depois praticar a tal reflexão de mindfulness durante pelo menos 5 minutos diários acerca de perceber as imagens e as suas vulnerabilidades, e depois ter-se desafiado a ser autêntico nessas 3 situações, fazer essa reflexão, essa meditação, através de mindfulness, através de 5 minutos diários, depois escrever as suas reflexões após cada prática e, finalmente, repetir a rotina dos 90 dias, 15 dias de acomodação ou de, digamos, início de avaliação, 15 dias de consolidação e 15 dias de conclusão, 2 vezes. Em conclusão, viva com verdade. Procure essencialmente aqui uma busca por autenticidade, sabendo que a autenticidade representa sempre na sua vida liberdade, e ao aceitar as suas imperfeições e viver no momento presente, saberá que cria uma vida mais plena, conectada e com significado. Portanto, reconhecer que a autenticidade é liberdade e que ao aceitar as suas imperfeições ficará mais conectado com a vida e que encontrará um melhor significado da mesma, permite-lhe também ser verdadeiro consigo e com os outros, e desta forma atingir melhor os seus objetivos. Espero que tenham gostado desta nossa lição. Voltamos a ver amanhã. Até lá, despeço-me com cordialidade.